Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos. Nós te louvamos nesse lugar. Nós te agradecemos. O Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de louvor. Encontre aqui uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Deus, nós rasgamos o nosso coração diante da tua palavra. Oh Deus santo e poderoso, Senhor, nós desejamos a tua presença. Nós desejamos, assim como a corça, ela suspira pela corrente das águas. Nós suspiramos pela tua presença. Nós suspiramos pela tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus, santo é o teu nome. Aleluia. Eu estou na NVT. Amém? Levítico 12, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para ofertar pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. E se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite e encontre em nós uma terra fértil para a semente que o Senhor deseja plantar, a fim de dar muitos frutos para a sua glória. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me entregou esse texto em um dia que eu estava orando no secreto. Quando eu abri a Bíblia, Ele me deu a referência. Quando eu abri, eu falei: o que o Senhor quer falar com a igreja através de um texto assim, um texto tão complexo. E eu nunca fui tão ministrada através do livro de Levítico como eu fui ministrada esse ano. Eu sempre, procuro ler, e nesse ano algo diferente ecoou do meu coração, algo diferente o Senhor ministrou. E eu te encorajo inclusive a ler, porque às vezes a gente se depara com um livro como Levítico, com tantas leis, com tantas minúcias, com tantas especificidades, e a gente fica assim: o que Deus quis dizer aqui? O que Deus quis aqui? E é incrível como Deus, Ele é detalhista, Ele é completo em absolutamente tudo aquilo que Ele faz. E é incrível como a santidade de Deus ecoa através do livro de Levítico. Como Deus, a essência do ser dele, transparece através desse livro. É incrível como a essência do ser de Deus, a santidade, ecoa através da mensagem desse livro. Então eu te encorajo a ler e a realmente pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. E o livro de Levítico, ele é um livro que regula o culto e a vida dos israelitas. Aqui a gente se depara com leis, como eu falei, muito específicas da parte de Deus para o seu povo.
É um livro que foi escrito para o povo que havia sido libertado do Egito e estava sendo preparado para viver em santidade. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele deseja se relacionar conosco. Então, através do livro de Levítico, o Senhor, Ele diz: vocês precisam fazer desta forma, desta forma, desta forma. Não porque Deus é um Deus controlador, mas porque Ele é santo. E Ele desejava se relacionar com o seu povo. Mas pela sua santidade, que é a essência do seu ser, o povo precisava se adequar e se adaptar para se relacionar. Então o maior intuito era: eu quero me relacionar com vocês, mas eu preciso que vocês sejam santos como eu sou santo. E aqui a gente tem algo muito específico, porque no mundo antigo o sangue, especialmente o sangue relacionado ao nascimento, aqui foi visto como algo impuro. E mais à frente a gente vai compreender a diferença entre o impuro e o que é pecado. Não que a mulher, ela, ao dar luz a um filho, ela estava em pecado, mas ela estava cerimonialmente impura. E é exatamente aquilo que é o que eu quero trazer para que vocês possam compreender o tanto que esse texto pode ministrar ao nosso coração. Não era um pecado, mas a impureza era no sentido de que precisava de uma separação, de uma purificação, antes da pessoa poder se reaproximar do culto e até mesmo da comunidade. É incrível que em Levítico o Senhor tem algumas especificações para o povo, e porque Deus, ele pensa de forma completa. Então imaginem comigo, aquele povo, milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas em pleno deserto, com o mínimo de sanidade básica e com o mínimo, né, de saúde ali. E eu fico imaginando como Deus, ele foi tão específico em dar àquele povo essas instruções, porque ele pensava de forma muito geral, mas também de forma muito detalhada. Um povo que precisava realmente ser cuidado em especificações. Um povo que precisava compreender a magnitude do seu relacionamento com Deus. Dar à luz a um filho, então, não era pecado, mas tornava a mulher impura. E qual que era essa diferença? Pecado é realmente uma falha moral, que envolve uma escolha, uma intenção e uma consciência. A consequência do pecado era a separação espiritual de Deus. Já a impureza era um estado ritual, de desqualificação para o culto ou aproximação com o sagrado. Não era necessariamente um pecado moral, mas poderia vir de causas naturais. E alguns exemplos que eu quero trazer para vocês é um sangue menstrual ou do parto, como eu fui falado aqui, tocar em um cadáver, lepra, doença de pele, comer certos animais, porque Deus tinha um cuidado específico com o seu povo, e inclusive, como foi mencionado anteriormente, até mesmo pela saúde do povo. Ele cuidou de absolutamente tudo. E qual que era essa consequência? A separação temporária daquela mulher do tabernáculo e da oração e da adoração pública. O pecado separa de Deus espiritualmente, mas a impureza separava de Deus ritualmente. Separava apenas do rito. Mas é incrível que Jesus, ele vem e ele supera essa divisão. Porque em Jesus ele tocava nos leprosos, ele tocava naquela mulher do fluxo de sangue, ele tocava nas pessoas que realmente estavam em condições, muitas das vezes impuras. Então ele quebra essa divisão quando ele vem e ele mostra que ele está, não que ele está anulando a lei, mas que a lei verdadeira é o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Ao tocar em Jesus, aquela mulher foi curada. Quando ele tocou no leproso, ele foi curado. Cristo, ele não ignorava os princípios de pureza, mas ele os cumpre e os supera, oferecendo uma nova forma de comunhão com Deus. Não mais baseada em rituais, mas baseada no Espírito Santo de Deus. E eu queria apenas brevemente trazer aqui para vocês por que Deus designou essas coisas como coisas impuras. Primeiro, para o motivo de santidade e separação, para a proteção daquilo que era sagrado,
para que houvesse uma consciência humana, mostrar a fragilidade do povo e a necessidade que eles tinham de Deus, para manter a ordem, como eu falei, a saúde, a disciplina comunitária, e principalmente para apontar para a purificação e para a redenção futura. A redenção através de Cristo. Então, o Velho Testamento, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todas as leis apontam para Cristo. Tudo aquilo que foi falado aqui aponta para Cristo. O centro, a centralidade da palavra, desde Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. E a gente vai se deparar, inclusive, com muitas leis específicas. Mas aqui, essa lei é uma lei que me intriga muito, e até hoje. E o Senhor colocou no meu coração algo muito peculiar e muito específico que eu quero trazer para toda a igreja nessa noite. E eu queria falar sobre essa mulher, especificamente, que se encontrava nessa condição. E quando eu fui estudar esse capítulo 12 de Levítico, o Senhor colocou fortemente ao meu coração. Nós estamos em um culto direcionado por mulheres. E o tema dessa mensagem é das nossas fragilidades. Ele gera algo novo. E eu quero dizer para você que da sua fragilidade, o Senhor quer gerar algo novo. Aqui essa mulher, ela estava em um momento de total fragilidade, porque ela acabava de gerar algo novo. Ela estava gerando uma criança. Ela estava em um momento de fragilidade. Quem é mãe sabe como o puerpério, como esse momento é tão difícil para a mulher. E o Senhor falou comigo: você hoje vai ministrar para a igreja algo tão particular da vida de uma mulher. Nós estamos em um culto direcionado por mulheres, e o Senhor quer trazer essa essência feminina, para que verdadeiramente a igreja seja ministrada através de algo tão particular, tão específico e tão frágil. Um momento tão frágil da vida da mulher, mas que pode nos ensinar verdades tão incríveis, pode nos ensinar e trazer ensinamentos tão maravilhosos para a nossa vida e para a nossa conduta como igreja e como cristãos. E de acordo com a medicina, o puerpério é um período em que a mulher ela passa por alterações físicas, mas psicológicas, até que ela recupere a sua condição anterior à gravidez. É um período que a mulher ficava somente em função desse bebê. E isso a protegia, inclusive, de enfermidades. Olha como Deus é cuidadoso. Ele é detalhista, Ele cuida de cada detalhe. Então eu quero dizer que esse momento, eu sei que tem mães aqui que estão vivendo essas fragilidades, né, com seus bebês pequenos em casa. Eu quero dizer que da sua maior fragilidade o Senhor está gerando algo novo. Você que é mãe, no seu momento de maior dor, de fragilidade, às vezes de se sentir extremamente sozinha e solitária, eu quero dizer que deste momento o Senhor está gerando algo novo em você e através de você. E aqui, né, esse período é um período puerperal que promovia também a construção de fortes laços entre a mãe e o bebê, além de proporcionar o descanso necessário para a total recuperação pós-parto. Então a gente se depara com um período em que a mulher, se ela tivesse uma filha, ela precisava ficar 80 dias, né, ali em descanso, em separação. Se ela tivesse um menino, ela precisava ficar 40 dias. Não se sabe, né, teologicamente, não foi escrito especificamente o porquê, e eu não quero me atentar a esse detalhe, mas eu quero trazer algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração através desse texto. Verdades que o Espírito Santo me fez queimar, que vem de algo tão peculiar, né, do universo feminino, e as mulheres aí, mães, vão me entender, mas que podem ser ministradas, como eu falei, a todos nós como igreja. E eu quero te dizer que quando Deus está gerando algo novo em nós e através de nós, Ele vai nos colocar em um lugar de vulnerabilidade para a nossa preparação e para o nosso crescimento. Ali aquela mulher, ela estava em um período de muita vulnerabilidade. E além dessa vulnerabilidade de acabar de ter um filho, né, e os nossos hormônios mudam completamente, a nossa mentalidade, a gente se depara com um contexto muito novo, é tudo muito novo, é tudo muito diferente, a gente fica mais sensível, né, e a gente sente tanta culpa. São culpas
culpas, eu costumo dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente conhece essa frase. E são tantas culpas, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que é desesperador, a gente se depara com um menino às vezes que não dorme, e a gente também não dorme, porque se o filho não dorme, a mãe também não dorme, e a gente se depara com um momento de muita fragilidade. Mas eu quero dizer para você que nesse tempo, Deus preparou ele especificamente para você viver. Esse tempo de vulnerabilidade, o Senhor preparou para fazer você crescer, para fazer você amadurecer. E às vezes nós murmuramos tanto diante desse tempo. E nós reclamamos tanto diante desse tempo tão desafiador. Mas eu quero dizer, o Senhor está te amadurecendo. O Senhor está te preparando. Você está criando, gerando uma vida nova. E eu sei que é tão novo para uma mãe, mas também é tão novo para um pai. São muitas dúvidas, são muitos medos. A gente se depara com algo novo, e quem não teme diante de algo novo? Isso vale para todas, várias fases e áreas da nossa vida. Mas é incrível que a gente dá conta. Pelo poder do Espírito, a gente dá conta, não na força do nosso braço. Não queira ser uma mãe ou um pai que vai de acordo com a força do seu braço, no seu próprio entendimento, mas saiba que até para educar o seu filho, para criar o seu filho, o Senhor, Ele pode te dar a força necessária, a sabedoria necessária. Então não murmure diante de um tempo que foi preparado por Deus. Porque quando a gente murmura, você diz que Deus não está fazendo direito. E eu quero trazer essa mensagem para várias áreas da nossa vida. Porque aqui o cerne da mensagem é realmente uma mãe diante de algo novo, porque está gerando um filho. Mas quantas vezes a gente está em momentos de vulnerabilidade da nossa vida? A gente está em tempestades, momentos difíceis, circunstâncias difíceis. A gente se depara com algo novo e a gente não confia plenamente. A gente não descansa plenamente. A gente não separa esse tempo específico para compreender o que Deus quer nos ensinar através daquilo. E ouvindo um documentário, uma frase ficou muito marcada no meu coração. E ela falava o seguinte, nesse documentário ela dizia que essa sempre foi a oração dela. Ela falava assim: Senhor, se isso vem do inimigo, já está repreendido. Mas se isso vem do Senhor, me fortalece e me prepara. E que eu seja aprovada depois de ser provada pelo Senhor. Eu quero te dizer que muitas das vezes momentos de fragilidade não vêm do diabo, mas é o próprio Deus que permite, porque Ele quer te amadurecer, porque Ele quer te fortalecer, porque não tem nada a ver com você, meu irmão. Se é um momento de fragilidade que você está vivendo hoje, não tem nada a ver com você. Tudo na nossa vida tem a ver com Ele. Tudo na nossa vida aponta para Ele. Tudo na nossa vida resulta em Cristo. Então eu quero te dizer que as enfermidades, as lutas, as dores, as dificuldades, os problemas, as frustrações, as fragilidades, e quando você sentir que não dá conta, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tudo aponta para Cristo. E quando a gente começa a compreender isso, a nossa vida muda completamente, e nós começamos a compreender o porquê nós estamos aqui, o porquê nós vivemos as dificuldades que nós vivemos, o porquê nós vivemos as fragilidades que nós vivemos. E nós temos a consciência que nada é maior que Cristo. Minha luta não é maior que Cristo, minha dificuldade não é maior que Cristo, o câncer não é maior que Cristo, a minha enfermidade emocional e física não é maior do que Cristo. As picuinhas, os problemas que você tem muitas das vezes lá na sua casa, na sua família, ou até mesmo no ambiente de igreja, não pode ser maior do que Cristo. Tudo se resume em Cristo. E que você mude a sua consciência hoje daquilo que você está vivendo, do seu tempo de maior fragilidade, para realmente olhar e fixar os seus olhos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E é justamente o lugar de vulnerabilidade que vem acompanhado do novo de Deus. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, esteja pronta para viver ambientes frágeis, lugares frágeis, situações frágeis. Mas eu quero dizer para você, como eu disse aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza,
na minha fraqueza. Um outro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração é que há percas no gerar de Deus. É incrível que o texto nos diz que havia uma perca de sangue por parte dessa mulher quando ela tinha esse filho, e isso é natural, quem é mãe sabe disso. Há uma perca de sangue, é exatamente essa perca de sangue que tornava essa mulher impura. E eu não estou dizendo de pecado, eu estou dizendo de impureza que separava essa mulher do ritual, como foi falado aqui. E eu quero dizer para vocês que essa mulher, ela perdia esse sangue, talvez algumas companhias, por ficar mais reclusa em casa, né? Ela perdia o ritual, a cerimônia. Então eu quero dizer para você que há percas no gerar de Deus. Não há como viver aquilo que Deus tem para nós, o novo de Deus na nossa vida, se nós não estivermos dispostos a perder. Mas nós estamos vivendo uma geração que só quer ganhar. As pessoas só querem para mim, me dá, mas elas não querem perder. Às vezes, né, a gente joga um vôlei de vez em quando, né? Assim, eu não jogo, né? Felipe joga bem melhor. E pensa uma pessoa que não gosta muito de perder, né, gente? E eu fico pensando que essa geração hoje é uma geração que não quer perder nada. É uma geração que não sabe ouvir não. É uma geração mimizenta, é uma geração que eu preciso ganhar algo, eu preciso ter um lucro nisso, eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso ser beneficiado, porque se eu não for beneficiado, então eu não vou fazer. É uma geração que realmente olha para o próprio umbigo sempre. É uma geração que o foco é ganhar, lucrar, crescer. É uma geração que olha para si mesmo de forma extremamente egoísta. E eu quero dizer para você que se você não estiver disposto a perder, o evangelho não serve para você. Se você não estiver disposto a renunciar, o evangelho de Cristo não é um evangelho apto para você. Porque quando nós estamos para gerar algo novo por parte de Deus, nós precisamos estar dispostos a perder. Perder o nosso ego, perder nossas vontades, perder aquilo que muitas das vezes a gente tanto quer, porque Deus vai falar não. E os nãos de Deus são providenciais na nossa vida. Essa mulher, ela perdia muito sangue, mas era um momento em que ela estava gerando um filho, gerando algo novo. E se nós estivermos verdadeiramente dispostos a viver o novo de Deus, ele vem acompanhado de muitas percas. Quando eu decidi me posicionar em Cristo, foi o momento que eu mais perdi. Perdi pessoas, perdi coisas, perdi ambientes, perdi lugares. Porque se você verdadeiramente se posiciona em Cristo, esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder. Essa mulher, ela estava separada por vezes da vida em comunidade, mesmo que por um tempo apenas. Quando um bebê nasce, nós já perdemos muitas coisas nesse processo. Mas aqui, como uma mãe hebreia, em pleno deserto, havia muito mais percas, se considerarmos todo o contexto que essa mulher estava inserida. E eu quero dizer para você, meu irmão, há percas no nosso relacionamento com Cristo. E se você estiver disposto a se relacionar com Ele, esteja disposto a perder também. E eu gostaria de abrir aqui a Bíblia em Filipenses 3:4, um texto que você conhece. Esse eu estou na NVI. Um texto forte, que nós lemos e achamos lindo, mas é difícil viver esse texto, é difícil viver essa mensagem. Vamos ter paciência e leia ele comigo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Nós não estamos muitas das vezes dispostos a viver esse texto, porque não estamos dispostos a perder. E eu ouvi um podcast e ele falava o que Paulo viu. O que Paulo viu, que ele disse: tudo para mim é perda. Tudo para mim é perda, bens materiais, riquezas, carro, luxo, família, filhos, tudo isso para mim é perda se comparado a Cristo. E tudo isso é esterco se comparado a Cristo. E nós não estamos dispostos a viver essas perdas, mesmo que sejam mínimas. Nós não estamos dispostos a perder o nosso tempo muitas das vezes. Nós não estamos dispostos a perder pessoas por Cristo, relacionamentos por Cristo. Nós não estamos dispostos a perder lugares por Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que naquele dia, nada do que você tem hoje vai fazer qualquer sentido diante de Cristo. Nada que você construiu hoje vai fazer sentido diante de Cristo, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. E Paulo diz: eu considero tudo como perda para conhecer a Cristo. Será que nós estamos nessa fase de considerar tudo como perda para conhecer a Cristo? Quando às vezes nós reclamamos que o culto demorou 10 minutos a mais daquilo que havia sido previsto. E eu quero dizer para você que o culto não é para você, o culto é para Ele. Você está aqui para cultuar a Ele. E às vezes nós perdemos a essência como igreja, porque nós estamos importando tanto com as coisas que estão lá fora. Às vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos com a cabeça no time, no futebol, estamos com a cabeça naquilo que a gente vai comer daqui a pouco, nas pessoas que a gente vai encontrar, no que a gente vai fazer amanhã, e a gente não consegue se concentrar por 2 horas para verdadeiramente cultuar a Cristo. E nós queremos viver e passar a eternidade com Ele como? Se nós não conseguimos passar 40 minutos com uma porta fechada, cultuando a Cristo, adorando a Cristo, como nós vamos passar a eternidade com Ele? Se nós não separamos um tempo de 10 minutos para estar na presença dEle, sem ressalvas, sem reservas, para simplesmente adorá-lo em espírito e em verdade. Nós não estamos dispostos a perder por amor a Cristo. E em Mateus 16, 25 diz: se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, você a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Um texto muito forte. Se você tentar se apegar a essa vida, as coisas desse século, eu quero dizer para você que você vai perdê-la. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer que muitas das vezes Deus vai te levar à solitude. Não é você se sentir solitária, não é você se sentir, nossa, não tem ninguém, porque tem muitas pessoas que são rodeadas de muitos, mas estão sozinhas. Eu estou falando de uma solitude. É você e Deus. Ele vai te levar a momentos que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e às vezes você não vai ver ninguém. Mas é um tempo que Deus está preparando, porque Ele quer ser o centro da sua vida. E às vezes Ele vai mudar seus ciclos, Ele vai mudar suas direções, Ele vai mudar seus sonhos, Ele vai mudar os seus planos, Ele vai mudar os seus projetos, Ele vai mudar coisas que você tanto sonhou em ter. Porque existe um mistério da parte de Deus quando nós renunciamos. Quando nós renunciamos, nós estamos mostrando, nós estamos dando um sinal para o céu. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais precioso, nada é mais valioso do que o Senhor.
E um outro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração através desse texto é que o gerar de Deus, o novo de Deus, tem um tempo de maturidade. Então respeite os seus processos. Em Levítico 12:3 diz que no 8º dia circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. E alguns estudos dizem que no 8º dia o sistema circulatório do bebê já se desenvolveu de modo que o sangue poderia coagular adequadamente, o que tornava a circuncisão mais segura. Olha como ele é detalhista, como ele pensa nos mínimos detalhes. Então eu quero dizer para você que existe um tempo de maturidade. Existe um tempo preparado por Deus para que o gerar dele venha à tona, para que algo novo da parte de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa. Mas você está disposta a esperar e a viver esse processo? Você está disposta a realmente se dispor aos processos de Deus, que às vezes são dolorosos? E esperar é doloroso. Eu fico imaginando, essa mulher tinha um tempo, às vezes, de até 80 dias para esperar. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos às esperas? Tem que acontecer no nosso tempo. A nossa geração é assim, é no meu tempo, é agora, é hoje. Se não for hoje, eu já não quero mais. E às vezes quando a gente alcança algo, a gente até nem quer mais. Era só aquele, só aquele desejo de ter, aquela vontade de ter, depois que tem, até perde a graça. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. Sabe por que nós estamos tão ansiosos? Porque nós não estamos realmente dispostos a esperar e a viver os processos de Deus. Porque nós muitas das vezes não confiamos nele. Nós achamos que é no meu tempo, enquanto ele não faz, ele não serve para mim. Se ele não fizer, ele não serve para mim. Se ele não fizer no meu tempo, ele não serve para mim, ele não está me ouvindo, ele não sabe o que eu preciso, porque tem que ser no meu tempo, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. Deus não é o seu servo, você serve a ele. E eu quero dizer para você, se ele não realizar, se ele não fizer, se ele não curar, se ele não derramar a bênção no dia, na hora, no momento, do jeito que você quer, se não acontecer, nós vamos continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor, olhando para Ele muito mais do que coisas, bens e riquezas e sucesso. Às vezes nós nos relacionamos pouco com Deus, porque quando verdadeiramente nos relacionamos com Ele, nós compreendemos quem Ele é, e tudo vale a pena por Ele. Nós estamos sendo aperfeiçoados com Cristo e em Cristo. Deus está gerando algo através de você, e esse algo novo precisa de processos. E Deus tem um tempo específico para cada coisa. Muitas pessoas, elas estão abortando, ou elas estão fazendo morrer o novo de Deus, porque elas não aguardam o tempo de maturidade. Esse bebê, ele poderia morrer se ele fosse circuncidado antes do tempo. Existia um tempo específico para que ele fosse circuncidado, para que aquele corte fosse feito. E às vezes nós fazemos morrer e nós abortamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não estamos dispostos a esperar. Uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo: esperar. Meu irmão, é necessário esperar em Deus. Eu quero dizer para você, pode estar difícil, mas saiba que o Senhor, Ele sustenta você, Ele está com você, Ele é a sua força, 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 Ele é a sua força. Então confie no Senhor, confie nos processos do Senhor, confie no tempo do Senhor, porque Ele faz conforme o tempo dEle. E às vezes Ele não vai te explicar, às vezes Ele vai nos fazer compreender o porquê de muitas coisas, mas às vezes o Senhor, Ele não vai explicar, Ele não vai explicar, e Ele sabe porque Ele não vai. Então esteja apta a viver esses processos, que às vezes serão difíceis. Uma outra coisa que o Senhor colocou no meu coração é que o gerar de Deus exige responsabilidade.
O pecado, ele, como eu falei para vocês anteriormente, ele separa de Deus espiritualmente. E a impureza separava ritualmente. A impureza por si só não era o pecado. O pecado era negligenciar um decreto de Deus. Era negligenciar uma ordenança de Deus. E quantas vezes nós estamos negligenciando? Uma vez eu fui pregar lá na sede e ao final eu estava conversando com o pastor Armando, obrigada. Com o pastor Armando. E a gente estava conversando sobre a mensagem. E ele me falou uma frase que me marcou e ela me marca. E eu acho que eu vou morrer se Deus, não quiser me arrebatar, em nome de Jesus. Eu vou ir pensando nessa frase. Ele falou: a igreja precisa se responsabilizar. E às vezes nós não nos responsabilizamos, meu irmão. Nós não nos responsabilizamos pelos decretos. Nós não nos responsabilizamos diante disso aqui. Eu quero dizer para você que isso daqui não é um livro qualquer. Isso daqui não é apenas letrinhas bonitas escritas em um papel. Isso daqui não é apenas um enfeite de cabeceira ou simplesmente um livro que você coloca embaixo do braço para cumprir um ritual. Eu quero dizer para você que isso daqui é a lei de Deus, são os decretos de Deus. Isso daqui gera vida em você e através de você. Através dessa palavra, um homem que andava bêbado em drogas pode ser completamente transformado, se tornar um pai de família, um homem respeitado. Isso daqui mudou a minha vida, isso aqui mudou a minha história, isso aqui mudou meu casamento. Isso daqui gera vida em nós e através de nós. Mas nós precisamos nos responsabilizar como igreja e nos comprometermos com essa palavra. Isso daqui exige comprometimento. Isso daqui exige responsabilidade. Mas nós não nos responsabilizamos mais por essa palavra. Nós achamos que é apenas um livrinho que eu leio, tem umas mensagens bonitas, eu vou no culto, o pastor prega uma mensagem, glória a Deus, na segunda-feira eu faço as mesmas coisas, eu pratico as mesmas coisas, eu cometo os mesmos erros. Não há transformação mediante a palavra. Eu quero dizer, meu irmão, nós como igreja precisamos nos responsabilizar mais com esta palavra. Nós precisamos nos responsabilizar e não negligenciar o santo, não negligenciar aquilo que é uma ordenança e um decreto da parte de Deus. Se aqui diz: amem uns aos outros, se aqui diz que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo, eu simplesmente ignoro. Se aqui diz que a mulher precisa se portar de forma decente, eu me porto completamente indecente. Aonde que eu estou me responsabilizando com essa palavra? Se aqui diz que eu não posso fofocar e eu falo mal do irmão, aonde que eu estou me responsabilizando com isso daqui, com essa palavra? Se aqui diz que eu não posso ter inveja, e às vezes eu invejo a vida do meu irmão, eu estou sendo negligente e irresponsável, e até mesmo hipócrita. E uma das coisas que o Senhor Jesus mais combateu naquele tempo foi a hipocrisia daquele povo, porque eles se achavam demais, como a gente leu aqui, em Paulo era essa pessoa, fariseu, perseguiu a igreja. Meu irmão, nós precisamos nos responsabilizar mais. Nós precisamos nos responsabilizar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos responsabilizar mais com a igreja do Senhor. Nós precisamos nos comprometer e nos responsabilizar com o culto, o momento de culto. E aí a gente vai perdendo a essência. A gente vai deixando o mundo ser impregnado em nós. A gente vai deixando as más influências tomarem conta das nossas atitudes. Nós não estamos nos responsabilizando. Nós estamos negligenciando o que é sagrado. Este Deus que escreveu o Levítico, que inspirou Moisés a escrever, é o mesmo Deus hoje. Ele é santo do mesmo jeito, Ele é poderoso do mesmo jeito, Ele é digno da sua adoração. E muitas das vezes a gente vem em um culto como esse. Eu quero dizer para você, meu irmão, tem pessoas que estão perdendo a vida por conta disso daqui. Tem pessoas que precisam estar em lugares que ninguém os vê, com um pedacinho de papel, arriscando as suas próprias vidas em prol desta verdade.
E às vezes nós temos um culto tão abençoado, nós temos programações tão abençoadas, mas nós não engajamos, nós não estamos juntos nos ministérios, nós não fortalecemos uns aos outros como igreja, enquanto tem pessoas que estão dando a sua própria vida, e perdendo a sua própria vida em prol desta verdade. E nós achamos que está tudo bem, ou às vezes achamos que vir a um culto como esse é um sacrifício. Eu vou no culto, é um sacrifício que eu estou fazendo para Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você que é um privilégio servir a Cristo. É um privilégio vir à igreja, vir ao culto. É um privilégio adorar ao Senhor. E é um privilégio maior ainda poder fechar a porta do seu quarto e sentir a presença de Deus ali naquele lugar. É um privilégio para nós, a presença de Jesus, mesmo nós sendo tão falhos, pecadores, mesmo nós sendo pessoas que não tínhamos condições nenhuma de nos relacionarmos com Deus. É um privilégio para nós, a cruz de Cristo, que nos libertou dos nossos pecados e nos trouxe verdadeiramente ao verdadeiro relacionamento com Deus. É um privilégio para nós, não é peso, não é pesar servir ao Senhor. E por mais que você esteja cansado, porque cansa também, cansa o nosso físico, cansa o nosso emocional, mas por mais que você esteja cansado, eu quero dizer, continue amando servir ao Senhor. Continue amando a presença do Senhor. Continue amando abrir a sua palavra. E eu quero te desafiar durante toda essa semana. Abra a sua palavra. Abra a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Ele quer ministrar. Igreja, vamos nos responsabilizar. Vamos nos responsabilizar mais. Não podemos negligenciar aquilo que é santo, puro e sagrado. Essa mulher, ela não podia negligenciar um decreto. Era uma ordenança, era uma lei por parte de Deus. Muitos estão inclusive negligenciando o seu próprio chamado. Não negligencie o seu chamado. Viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se Deus estabeleceu uma lei, uma ordenança, se Ele estabeleceu aqui decretos na sua palavra, nós não podemos apenas ler, ouvir, como eu falei, guardar na cabeceira de uma cama, ou passear com ela debaixo do braço e falar, eu sou crente, eu sou lá da Igreja Batista Hebron, glória a Deus, mas está vivendo aquilo que você está carregando aqui embaixo do braço? Está tendo testemunho? As pessoas, elas estão testemunhando Cristo através da sua vida. Elas estão vendo uma mudança na sua vida. O seu marido está vendo uma mudança através da sua vida. A sua esposa está vendo uma mudança. Ou será que você vem domingo após domingo aqui nesse culto, mas permanece o mesmo homem, rude, sem educação, ignorante, orgulhoso? Mulher, será que o seu marido vem com você no culto, senta do seu ladinho, mas está vendo uma mulher rixosa, problemática, reclama de tudo, nada está bom para você? Será que nós estamos verdadeiramente permitindo que o Senhor nos transforme dia após dia? Igreja, nós precisamos nos responsabilizar. Essa mensagem, ela queima no meu coração. Queima, sabe? Quando você sente, ela arde no meu coração. Igreja, nós precisamos nos responsabilizar. O Senhor não mudou, Ele permanece o mesmo. Seja responsável com a sua igreja, com o corpo de Cristo, com o seu ministério. Não faça de qualquer jeito. Tenha excelência na obra do Senhor. Não negligencie o seu tempo com Deus. Não negligencie os minutos de porta fechada. Não negligencie a leitura da palavra. Não negligencie o jejum. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos, como igreja, jejuar. O Deus tem queimado isso no meu coração, igreja. É oração, é o básico que nós precisamos, que verdadeiramente transforma. É jejum, é oração, é leitura da palavra. Igreja, sejam levados a esse nível. Sejam levados a esse nível de intimidade com Deus. E os seus cultos serão avivados. Não existe avivamento sem boca no pó, sem quebrantamento, sem nos humilharmos diante da presença de Deus.
Se nós queremos viver esse avivamento, nós precisamos nos responsabilizar. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus, nós vamos ler juntos, amém? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. O gerar algo novo de Deus exige sacrifícios. Em Levítico 12:6 diz que quando se completa o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. E ela levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Quando essa mulher gerava essa criança, ao final, ao completar os 40 dias ou os 80 dias, ela precisava levar a oferta. Ela precisava fazer esse sacrifício. E é incrível que a própria mãe de Jesus, ela faz esse sacrifício, e a gente compreende, como Jesus ele vem de uma origem humilde e pobre, porque aqui Deus é providencial, ele permite, que a mulher que não tinha tantas condições, ela pudesse também fazer esse sacrifício, de levar essas rolinhas, como oferta, um pombinho ou uma rolinha, e a mãe de Jesus leva, um pombinho, uma rolinha para fazer o sacrifício, a oferta quando Jesus nasce. Eu quero dizer que, primeiro, sacrifícios, Deus dá a cada um a sua medida, nada além daquilo que nós suportamos. E às vezes a gente acha que um sacrifício é grande demais. E existem medidas de renúncia, de sacrifício que Deus vai exigir de cada um de nós. E às vezes não estou falando de pecado, não. Estou falando de coisas que o Senhor vai provar seu coração, e Ele vai realmente ver o que tem aí dentro. E Ele vai te levar a esses sacrifícios. Ele vai te levar a essas renúncias. Você está disposta a sacrificar coisas? Você está disposto a sacrificar coisas? E o maior exemplo que nós temos foi o sacrifício de Cristo Jesus. Mas nós devemos nos oferecer também como oferta, como sacrifício vivo diante de Deus. Em Romanos 12:1 diz: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui era necessário que um sacrifício de morte acontecesse, mas nós somos o sacrifício diário diante de Deus. Agora, sacrifício vivo. E sabe o que isso significa, meu irmão? Implica em viver uma vida queimada pelo fogo da obediência. Sacrifícios implicam uma vida queimada pelo fogo da obediência. Você está disposta a obedecer? Você está disposto a obedecer até o fim? E eu quero dizer que se você não obedece a Deus e não se sacrifica em pequenas coisas, você acha que você vai obedecer e se sacrificar quando uma arma estiver na sua cabeça e eles falarem negue a Cristo ou morra? Nós não estamos dispostos a sacrificar pequenas coisas. O nosso tempo, a Netflix, fala Deus, a Netflix, sacrificar o Instagram, pequenas coisas que o Senhor quer que a gente sacrifique em prol de estar com Ele. Fala se não é a melhor coisa. Você não está sacrificando às vezes algo para ficar sem nada. Você está sacrificando para estar diante da presença de Jesus. Aonde há perca nisso? Mas é porque nós não estamos dispostos a esmagar a nossa carne, a esmagar a nossa vontade. E eu quero repetir, isso implica em viver uma vida queimada pelo fogo da obediência, onde cada ato, cada pensamento e cada escolha é completamente entregue a Deus. Seja um sacrifício santo, que é separado. Não estou falando de perfeição, estou falando de propósito. Eu não vou ser igual, eu não vou me assemelhar,
eu não vou estar como eles estão, eu não vou fazer como eles fazem, mas eu vou me santificar, eu vou sacrificar a minha vontade, um sacrifício agradável a Deus. Nem tudo que é bom aos olhos do homem é bom aos olhos de Deus. Nós precisamos estar dispostos a sacrificar aquilo que não agrada a Deus. E eu quero dizer que os sacrifícios, eles nos restauram. Essa mulher, quando ela oferecia aquele sacrifício, ela era restaurada novamente a estar em comunidade como antes, a estar no ritual, a estar no tabernáculo. Eu quero dizer para você que os sacrifícios que você faz diante de Deus, eles te restauram. Eles te restauram para que você cada vez mais pareça com Cristo, para que você cada vez mais exale o bom perfume de Cristo, para que cada vez mais você viva para Ele, viva como Ele. Então, meu irmão e minha irmã, esteja disposto a sacrificar, porque os sacrifícios nos realinham e nos reconectam com o propósito de Deus para a nossa vida. Se você não estiver disposto a sacrificar o seu eu, a sua vontade, você não vai estar conectada com o propósito de Deus para a sua vida e conectado com o propósito de Deus para a sua vida. Exige sacrifício. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que da fragilidade o Senhor gera vida. Nós somos frágeis, vasos frágeis de barro que contém um grande tesouro. Não é possível gerar algo novo da parte de Deus se nós não nos permitirmos sermos frágeis em suas mãos. E essa palavra frágil, ela vem do latim fragilitas, de fragilis, que significa quebrável, frágil, delicado, suscetível à ruptura. Fragilis é derivado de frangere, que significa quebrar. E automaticamente eu me lembro daquele versículo em Salmo 51:16 que diz: tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Você precisa permitir ser quebrado. Você precisa permitir viver as rupturas. Você precisa permitir viver realmente essa desconexão com coisas que não agradam a Deus. Você precisa de um espírito quebrantado diante de Deus. O que é um espírito quebrantado? Deus, eu me coloco diante do Senhor, eu me coloco diante de Ti, eu me quebro, eu me humilho, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, mas a Tua graça me basta, o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu me quebro para viver algo novo da parte de Deus. Nós precisamos dessa consciência de ser quebrados, de ser esmagados, de ser realmente moídos, esmiuçados, para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Evangelho não é simplesmente florzinhas, e ele não está baseado em apenas coisas boas, e são muitas, claro, mas também as coisas difíceis que nós precisamos fazer, o posicionamento que nós precisamos ter. Você precisa estar suscetível a rupturas. Esteja sensível ao que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão, que fragilidade não é o fim da força, é o início da verdade. Quando eu me torno frágil diante de Deus, quando eu me torno completamente entregue à presença de Deus, o Senhor gera algo novo em mim. E da sua maior fragilidade, e aqui eu não estou dizendo simplesmente situações difíceis, porque também nos colocam em fragilidade, mas eu estou falando dessa fragilidade de se tornar frágil para viver o propósito de Deus, de se tornar sensível ao Espírito Santo, a viver as rupturas que são necessárias. Rompa os seus relacionamentos que não agradam a Deus. Rompa as suas vontades que não permitem que o novo de Deus seja gerado através da sua vida. Tenha um espírito quebrantado diante de Deus, que reconhece que sem Ele nós não somos nada. Mas quantos de nós estamos vivendo
como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse aqui, vivendo para o nosso próprio eu e para as nossas próprias vontades. Uma mãe no trabalho de parto, ela estava completamente vulnerável e frágil. E eu quero repetir, mas ela estava gerando vida nova. Então esteja frágil diante de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Esteja frágil diante de Deus. Esteja frágil diante de Deus nesse momento. Esteja sensível diante de Deus nesse momento. Esteja disposto a sacrificar nesse momento. Nós aprendemos através desse texto que quando Deus ele está gerando algo novo em nós e através de nós Ele nos coloca em lugar de vulnerabilidade. Há percas no gerar de Deus. O gerar de Deus tem um tempo de maturidade. Respeite os processos. O gerar de Deus exige responsabilidade. Seja responsável, não seja negligente. O gerar de Deus, gerar algo novo, exige sacrifícios. E nós concluímos que da fragilidade o Senhor gera vida. Se permita ser frágil. Se permita ser frágil. Se permita ser frágil diante de Deus. Às vezes nós vamos diante de Deus com armaduras. Mas eu sempre fui assim, eu cresci dessa forma. Senhor, mas eu fui abusado, abusada. Eu fui traído, eu fui humilhado. E nós chegamos cheios de ressalvas, cheios de reservas. Quando nós nos colocamos nessa posição de fragilidade, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Às vezes, o diagnóstico de depressão, de ansiedade. E aí você chega tão cheio de armaduras diante de Deus. Meu irmão, esqueça tudo isso. O Senhor quer um coração quebrantado diante dele, contrito e humilde. Existe uma presença do Senhor aqui como uma brisa suave. O Senhor contempla a sua dor. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas dúvidas, seus medos, suas angústias, os tempos difíceis. O Senhor sabe, Ele contempla, Ele conhece. Mas esteja frágil, esteja sensível àquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia. Vamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Aleluia, glória a Deus. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Se ti. quebra diante do Senhor nessa noite. Exponha as suas fragilidades. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Oh, nós nos quebramos diante do Senhor nessa noite. Nós nos expomos à tua presença, sem reservas, sem ressalvas. Oh, completamente nus. Aos teus Completamente pés nus. estou, pra render
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, Não importa as perdas, não importa as doenças, não importa o relacionamento, vale mais, não importa o preço, vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. se quebra hoje, não importa com quem está do seu lado, não olha para o lado, feche seus olhos, sem ressalvas, sem reservas, se exponha diante dele, se submeta aos processos. Novas dimensões de confiança. O Senhor visita as suas vulnerabilidades. Diante dele não há como permanecer o mesmo ou a mesma. Aleluia. E o Senhor colocou fortemente ao meu coração para te chamar aqui à frente. Mães com filhos bebês, talvez o seu filho tenha até 1 ano, 2 anos. Eu quero te chamar aqui à frente. Se você estiver grávida também, vem aqui à frente. Eu gostaria que as nossas irmãs abraçassem aqui. Recalachorianda lá, pastora, por favor. Recalachorianda lá, baixeira, manai, decai. Remarrabioso, igreja, ore, não perca esse tempo, ore, ele balachorianda lá, eu quero declarar sobre a vida delas descanso no Senhor, confia no Senhor. É da sua vulnerabilidade que Deus gera algo novo. Você está gerando algo novo. Rebalachurianda labas, recanda labachorianda labachore, recanda labachore, balababas, recalabachurianda labababas. Oh, Deus está gerando algo novo em você e através de você. Oh, recalabachorianda labachore, que as dores sejam convertidas em vida, em vida. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Vai nas fragilidades, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, mas hoje tua
presença. está derramando sobre a sua vida bálsamo. Bálsamo da parte de Deus. Bálsamo da parte de Deus. Do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Em cada pai, em Aos cada pés do homem. meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Oh, enquanto elas voltam, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Agora eu quero ministrar sobre toda a igreja de forma bem breve, bem rápida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor vai usar o seu momento de fragilidade para gerar algo novo. E eu quero dizer para você que existe também uma outra face da fragilidade, que é quando você se expõe de maneira frágil diante de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, um novo tempo. Eu quero declarar que tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai se cumprir. Eu quero declarar que você nunca mais será o mesmo, mas você vai se expor de maneira completamente frágil à presença de Deus. E Ele vai começar a te dar sonhos. Ele vai começar a te dar visões. Ele vai começar a agir com um novo propósito. Ele vai mudar os seus relacionamentos. Ele vai mudar o seu círculo de pessoas, de amigos. Muitas das vezes Ele vai mudar coisas em você, dentro da sua casa. Ele vai te tirar de lugares, vai te colocar em outros lugares. Mas esteja disponível para o novo de Deus. Esteja disponível para os sacrifícios, para as renúncias. Esteja disponível para se tornar completamente frágil diante da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te envolva, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus te envolva nessa noite e exponha a você tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Os caminhos que Ele vai colocar diante de você. Esteja disponível a ser quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha que bem. Você veio e foi abençoado. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Sirlei quer entregar um presente, né, Sirlei? Em nome da Rede Mulheres Alcançadas, eu queria te entregar esse menino. E quero falar para você, deixar em Provérbios, capítulo 30, versículo 31, que diz assim: enganosa é a graça, vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será exaltada, né? Abençoada, né? E tudo mais. Eu administro essa bênção na sua vida e que você seja essa pessoa
louvada na presença do Senhor. E que Deus continue derramando cada dia mais bênçãos sobre a sua vida. Que você venha ser essa mulher valorosa, né? Servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Irmãos, alguma pessoa bem feliz com Jesus deixou cair essa chave. É sua, Duda? Olha como ela está feliz com Jesus. Glória a Deus. Também outra pessoa feliz com Jesus deixou cair uma caneta. De quem é essa caneta, gente? É bonita, é da Alicorp. É sua, irmã? De quem? Não? Eu vou deixar aqui, tá? Queridos, olha o pastor João ali, ó. Ele falou assim: eu vou lá para trás, amor, eu vou lá para trás. Quero abraçar os irmãos, apertar a mão dos irmãos. E foi tão bom hoje a gente ficar ali sentadinho, ouvindo, sendo ministrado. Mas ali embaixo ainda tem hambúrguer, gente. Ainda tem hambúrguer? Alguém informa? Gente, tem hambúrguer gostoso. Não vá embora sem comprar um hambúrguer. Amém? Levante suas mãos. Os visitantes, deixa eu chamar os visitantes. Vem cá, Luiz. Corre aqui. A Marilva e a Sofia. A Marilva, cunhada da Cirlei, e a Sofia, prima da Dai. Olha que bênção. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Deus abençoe a vida de vocês. Pode acompanhar a Bia, a Débora, o Aloísio e o Samuel. Estão indo lá. Glória a Deus. Levante suas mãos. Jesus, como nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Obrigada pela sua doce presença. Obrigada pela sua palavra. Obrigada pelo seu Espírito que ministra no nosso coração. Obrigada porque o Senhor tem feito tanto bem a nós. Receba a nossa gratidão nessa noite. E que nessa semana possamos experimentar mais da sua presença, mais da sua palavra, mais do seu poder, mais da intimidade, mais do conhecimento de quem o Senhor é, mais da revelação do seu Espírito, e possamos ser levados à sala do encontro, à tenda do encontro, ao secreto. Muito obrigada, Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe.